As crianças do Brasil, adolescentes, jovens, adultos. É dever muito importante o anunciamento de ontem da excelentíssima senhora presidente do Brasil, doutora Dilma Rousseff. O estabelecimento brasileira, ela é deveras contestada desde que Marechal Deodoro, muito doente, ele se retirou das atividades a favor do estabelecimento da República, e José do Patrocínio é considerado hoje o civil que proclamou a República do Brasil. Vamos retornar um pouco na história para que vocês possam saber realmente, isto não é ensinado na escola, as razões pelas quais ocorreram a proclamação da República Brasileira, deixando o Brasil de ser uma monarquia, passando a ser um país republicano. A proclamação da República Brasileira, ela foi um episódio na história do Brasil que instaurou o regime republicano no país, derrubando a monarquia do país e o imperador Dom Pedro II do Brasil. Ocorreu no dia 15 de dezembro de 1889, no estado do Rio de Janeiro, a então capital do Império Brasileiro, na Praça da Aclamação, hoje chamada de Praça da República, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, deu um golpe de Estado com o uso de violência, depondo o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Foi instituído naquele mesmo dia 15 um governo provisório republicano. Faziam parte deste governo provisório, organizado na noite de 15 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente, Floriano Peixoto como vice-presidente e como ministros Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Salles, Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o almirante Eduardo Vandenkolk, todos membros regulares da monarquia, da maçonaria brasileira. Entenda como que foi este golpe. No Rio de Janeiro, os republicanos insistiram com o Marechal Deodoro da Fonseca, um monarquista, para que ele chefiasse o movimento revolucionário que substituiria a monarquia pela República. Depois de muita insistência dos revolucionários, Deodoro da Fonseca concordou em liderar o movimento militar. O golpe militar estava previsto para o dia 20 de novembro de 1889, teve que ser antecipado. No dia 14, os conspiradores divulgaram o boato de que o governo havia mandado prender Benjamin Constant, Botelho de Magalhães e Deodoro da Fonseca. Posteriormente, confirmou-se que era mesmo boato. Assim, os revolucionários anteciparam o golpe de Estado, e na madrugada do dia 15 de novembro, Deodoro iniciou o movimento de tropas do exército que pôs fim ao regime monárquico brasileiro. Os conspiradores dirigiram-se à residência do Marechal Deodoro, que estava doente, e convenceram-no a liderar o movimento contra a monarquia no Brasil. Com esse pretexto de que Marechal seria preso, ao amanhecer do dia 15 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca saiu de sua residência, atravessou o Campo de Santana e do outro lado do parque, conclamou os soldados do batalhão ali aquartelado, onde se localiza o Palácio Duque de Caxias, a se rebelarem contra a monarquia. Ofereceram um cavalo ao Marechal, que ele montou e, segundo testemunhos, tirou o chapéu e proclamou: "Viva a República!". Depois apeou e atravessou novamente o parque e voltou para a sua residência.
A manifestação ela prosseguiu com um desfile de tropas até o Paço Imperial. Os revoltosos, eles ocuparam o quartel-general do Rio de Janeiro e depois o Ministério da Guerra. Depuseram o gabinete ministerial, prenderam o seu presidente, Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto. No Paço Municipal, o presidente do gabinete, primeiro-ministro, Visconde de Ouro Preto, havia tentado resistir, pedindo ao comandante do destacamento local e responsável pela segurança do Paço Imperial, general Floriano Peixoto, que enfrentasse os amotinados, explicando ao general Floriano Peixoto que havia tropas legalistas em número suficiente para a derrota dos revoltosos. O Visconde de Ouro Preto lembrou a Floriano Peixoto que este havia enfrentado tropas bem mais numerosas na Guerra do Paraguai. Porém, o general Floriano Peixoto recusou-se a obedecer às ordens dadas pelo Visconde de Ouro Preto e assim se justificou a sua insubordinação, respondendo ao Visconde de Ouro Preto: sim, mas lá no Paraguai tínhamos em frente inimigos e aqui somos todos brasileiros. Em seguida, aderindo ao movimento republicano, Floriano Peixoto deu voz de prisão ao chefe do governo, Visconde de Ouro Preto. O único ferido no episódio de proclamação da República foi o Barão de Ladário, que resistiu à ordem de prisão dada pelos amotinados e levou um tiro. Consta que Deodoro não dirigiu crítica ao imperador Dom Pedro II e que vacilava em suas palavras. Relatos dizem que foi uma estratégia para evitar um derramamento de sangue. Sabia-se que Deodoro da Fonseca estava com o tenente-coronel Benjamin Constant ao seu lado e que havia alguns líderes republicanos civis naquele momento. Na tarde do mesmo dia, 15 de novembro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi solenemente proclamada a República. À noite, no mesmo local, José do Patrocínio, ele redigiu a proclamação oficial da República dos Estados Unidos do Brasil, aprovada sem votação. O texto foi para as gráficas dos jornais que apoiaram a causa e só no dia seguinte, do dia 16 de novembro, foi anunciado. Dom Pedro II, que estava em Petrópolis, retornou ao Rio de Janeiro, pensando que os funcionários era apenas substituir o gabinete de Ouro Preto. O imperador Dom Pedro II tentou a presidência do conselheiro José Antônio Saraiva. Ao saber do golpe de Estado e da Fonseca, o imperador decide oferecer resistência. No dia seguinte, o major Frederico Solon Sampaio Ribeiro, cientificando-o da proclamação da República e ordenou a partida para a Europa. A brasileira exilou-se na Europa, só lhe sendo permitida sua volta ao Brasil na década de 1920. Essa é a Enciclopédia Livre. Queridos e amados brasileiros, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, o Brasil ontem recebeu sinais de que há uma intenção declarada de desrespeito à Constituição de 1988 vigente em nosso país, no momento em que a excelentíssima senhora Presidente da República, doutora Dilma Rousseff, afrontou o Congresso Nacional com uma estúpida declaração de que convocaria, sempre usando na primeira pessoa, um plebiscito para mudança na Constituição brasileira. Amados brasileiros, chegou a hora da virada, chegou a hora de o povo brasileiro lutar para garantir a liberdade. Não digo luta de armas, mas luta como vocês estão fazendo do MPL na rua, contestando, criticando, buscando uma saída
para este Brasil que hoje, como república, está imerso na fome, na miséria, no analfabetismo, na violência, na discriminação de todas as espécies, discriminação racial, de cor, social. A riqueza do Brasil, que dizem ser a sexta economia do mundo, está nas mãos de 8% apenas da brasileira e na mão de multinacionais. Foi muito infeliz a senhora Presidente da República afrontando o Congresso Nacional e dizendo que vai convocar um plebiscito. Ela não tem estas prerrogativas. As suas prerrogativas são a de governar e governar muito bem o Brasil. As instituições do Brasil foram feridas ontem nesse discurso. É prerrogativa do povo, com um referendo e depois o plebiscito para votar. O referendo é para saber se há vontade, se há a necessidade de se fazer um plebiscito. E o plebiscito é onde se vota, e quem vota é o povo brasileiro. A excelentíssima senhora Presidente ontem afrontou o Congresso Nacional como nunca antes foi afrontada, nem no período que chama período de ferro, período da ditadura. Mostrou a sua total incapacidade de dirigir a nação brasileira. É hora de o povo brasileiro acordar e atentar que a intenção em tudo é transformar o Brasil numa ditadura de esquerda dos tipos de Cuba, ou China, ou Venezuela. Mas ontem ela denunciou isto porque ela assumiu a convocação de um plebiscito que é prerrogativa do Congresso Nacional. Agora fica o seguinte: se o Congresso Nacional Brasileiro, a Câmara Alta, o Senado, a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, questionarem a Presidente da República, chamarem-na para que ela fale no Congresso Nacional as suas reais intenções como governante máxima do país. Se o Congresso não o fizer, cabe ao Supremo Tribunal Federal, que é o defensor da Constituição, chamar a senhora doutora, excelentíssima Presidente Dilma Rousseff para explicar o seu pronunciamento, pois fere a Constituição da República Federativa Brasileira. Desde o 1900, venho observando, venho denunciando que a intenção é, sem sombra a dúvidas, pelo comportamento do chamado Partido dos Trabalhadores, entrando em manifestações, provocando violência e a agregação no Congresso Nacional dos chamados partidos nanicos, sem representação do povo. Tem deputados lá que tiveram 200 votos num colégio eleito de mais quase de eleitores. Não tenho a estatística exata. Então o que aconteceu ontem foi a confissão direta de que as instituições, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Senado, na sua Câmara Baixa, os deputados, acontece o seguinte: ela, por si só, chamou a si as prerrogativas de determinar um plebiscito. Aí que está o grave problema. Sem ela saber, ela confessou a real intenção de, a partir das próximas eleições, se levarem o poder, se Luiz Inácio Lula da Silva se tornar governador do estado de São Paulo, eles terão a tríplice coroa, terão o Brasil todinho nas suas mãos, com a presidência da República, a Prefeitura de São Paulo e o Estado de São Paulo. Chegada a hora de meditar o texto da proclamação da República. Foi um ardil armado pelos republicanos contra os monarquistas. Qual foi o principal problema? O principal problema foi a abolição da escravidão pela princesa Isabel, pela nossa imperatriz princesa Isabel. Naquele momento, os latifundiários, os donos de escravos, sofreram um grande prejuízo.
Inclusive, foram jogados às ruas e que eles se virassem para conseguir o que quisessem. Alguns donos de escravos permaneceram com eles, mas a maioria foi jogada nas ruas da capital federal. Foram transformados em moradores de rua, como nós temos na nossa República Federativa hoje. Favelas, os quilombos. E acontece o seguinte, ontem eu fiquei deveras preocupado. Primeiro, como o Marechal Deodoro, que estava doente na época, e foram os civis que tomaram a frente e praticamente o colocaram em cima do cavalo para proclamar a República. Notem que foi um civil que levou a carta de destituição do nosso imperador Dom Pedro II. E ele, como brasileiro, como homem, amante da paz, ele não resistiu para evitar um derramamento de sangue imprevisível. Os militares revoltosos, eles tomaram posse do Brasil e vêm, desde então, se acumulando anos sobre anos, mandatos sobre mandatos, a corrupção, o desvio de dinheiro público, políticos de má qualidade, com falta de moral, aéticos, dominando sempre em favor da classe mais rica. Estão pretendendo fazer uma revolução socialista do Brasil, para levar o Brasil a uma ditadura de esquerda. Notem o seguinte, que uma ditadura de esquerda, prova está Cuba aí, ela é irreversível. Cuba está isolada do mundo, Cuba está isolada das Nações Unidas, mas ela continua vivendo porque entra dos países socialistas onde o povo é conduzido à mão de ferro, enviam recursos para ali e o cerco a Cuba praticamente não funciona. Eu analisei muito bem, pensei muito bem na doença de Hugo Chávez. Antes de ela atingir o estado máximo, que levou a vida de Hugo Chávez, ele já ia a Cuba a pretexto de fazer radioterapia, mas para conversar com Fidel Castro. Disso redundou a expulsão do Paraguai do Mercosul. E eu fiquei mais preocupado ainda porque o Paraguai é um país católico, era um país dirigido por bispo, tinha lá os seus problemas, mas era fiel ao cristianismo e não ao socialismo marxista-leninista. Expulsaram o Paraguai do Mercosul e aí Hugo Chávez fez 3 viagens a Cuba enquanto desenrolava os acontecimentos do Mercosul. Sempre Hugo Chávez ia receber orientações de Fidel Castro como deveria proceder para provocar uma revolução, uma guerra na América do Sul, para que se transformasse na República Socialista da República dos Estados Unidos Socialista da América. Fazer uma nova Rússia, mas não lá no território russo, que hoje é o capitalismo, mas aqui na América do Sul, tendo o Brasil como um continente, ele comandando, ele dominando, os demais outros estados seriam agregados, seria um território único na América do Sul, com a República Socialista da América do Sul. Falei, eu estou sonhando, eu estou doido, mas não. Depois de muita meditação, eu conformar quieto e a observar o andamento da política brasileira. E não deu em outra. Hugo Chávez morreu, Maduro assumiu no seu lugar, mas ainda continua as tratativas. Uma investida deveras inverossímil foi a senhora excelentíssima presidente da República,
afrontando tudo o que é de ética política, anunciar a vinda de médicos cubanos para o Brasil para ajudar na área de saúde. Ora, senhora presidente, a saúde no Brasil vai muito bem, obrigada. Temos médicos competentes, temos médicos mais gabaritados do mundo. O que não vai bem são os hospitais, os equipamentos utilizados, onde o povo morre na fila do SUS, onde o povo padece, morre em mesas de operação porque não tem equipamentos. O médico tem um compromisso de salvar vidas, mas ele não pode salvar vidas se ele não tem a estrutura necessária para que essas vidas sejam salvas. É indignante as filas no INSS, a falácia do governo em falar em aposentadoria, em benefícios assistencialistas e não de fato dar o direito aos trabalhadores de, depois de uma longa jornada de trabalho, terem que ficar exercendo um outro serviço, uma outra atividade para complementar uma aposentadoria, que ela é privilégio de políticos, ela é privilégio de gente rica que recolhe por fora em carnezinho e tem aposentadorias milionárias no INSS, quando o pobre assalariado cai numa perícia, médicos incompetentes que não conhecem o mal de que sofre quem solicitou o auxílio-doença, rejeitam os laudos médicos, são aéticos, rejeitam a palavra do médico, do próprio serviço público, que atesta que o cidadão não tem condições mais de trabalhar, não tem mais condições de ir e vir. Pura e simplesmente, eles mandam sair da sala e no uso do computador negam o afastamento, negam a aposentadoria. O INSS no Brasil é a maior vergonha social do mundo. O Estado brasileiro, ele quer que os velhos morram, ele quer que os velhos se acabem, eles querem, só esquecendo-se de que, conforme declarou o ex-ministro da Saúde, daqui a 30 anos o Brasil será um país de velhos. O Brasil será um país idoso, com maioria de velhos. Estou falando o que o ministro da Saúde falou em 30 anos. Mas o foco não é esse, o foco é o seu discurso, a sua forma aviltante de ofender o Congresso Nacional, que foi eleito pelo povo, como a senhora foi. O poder executivo, ele só pode tomar decisões no que tange a emendas da Constituição brasileira, quando é passada pelo Constitucional, o Congresso Nacional com referendo do povo e votação constitucional. Se o Congresso Nacional não reagir, não a cobrar, é o Supremo Tribunal Federal que deve convocá-la, e deve convocar também o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, e os cobrar por que não a convocaram para dar explicações de sua intenção de afrontar a Constituição da República Federativa do Brasil e dizer que vai convocar um plebiscito. A senhora não tem autoridade para isso. A nossa casa, como brasileiros comuns, é o Congresso Nacional. No nosso município é a Câmara Municipal. No Estado é a Assembleia Legislativa. A hierarquia constitucional ela tem que ser obedecida. Infelizmente, excelentíssima senhora presidente, a intenção do PT de transformar o Brasil, como foi na proclamação da República, em um Estado socialista, marxista-leninista, ele caiu por terra. A senhora mesmo confessou esta intenção ao afrontar os direitos estabelecidos das instituições democráticas.
É um perigo. E não pense esta maioria rica do Brasil que se beneficiarão disso. Serão os primeiros que serão colocados fora e perderão o que têm. É notório, e todos sabem disso, da miséria que há em Cuba, da miséria que era a Rússia socialista, hoje capitalista. A injustiça no capitalismo há e muita, não são poucas. Esses moradores de rua, a fome, lá, a seca no Nordeste, isso daí tudo é fruto do capitalismo. É fruto de uma república que foi mal começada. O momento agora é de que cada brasileiro, cada um, pense com seus botões o que é melhor para o Brasil agora. O restabelecimento da monarquia, a correção de um erro cometido por políticos da mesma postura dos políticos de hoje, que se levantaram contra um homem calmo, sereno, que a favor de um Brasil de paz, a favor de um Brasil de amor, a favor de um Brasil onde não houvesse guerra, não houvesse revolução, não ocorresse uma tremenda guerra civil. Ele acolheu, pediu unicamente um travesseiro com terra brasileira para que ele pudesse repousar a sua cabeça nesse travesseiro lá na Europa, lá em Portugal, tão somente que ele deixou raízes no Brasil. Temos nobres pessoas que têm condições, e muito mais condições do que está aí na política. O Brasil precisa hoje de uma monarquia com parlamentarismo. Monarquia parlamentarista. Quando Lula assumiu o governo, eu escrevi mais de 800 páginas, Lula, o Messias brasileiro. Os coitados foram correndo à beira daquela cerca cercada de polícia, tentando ver o Salvador do Brasil. Que na verdade a intenção é transformar o Brasil numa Cuba brasileira. A senhora demonstrou isto ontem. A senhora demonstrou, excelentíssima senhora presidente, a total falta de incapacidade de dirigir o Brasil. Não se afronta o Congresso Nacional como a senhora afrontou. Não se afronta o Supremo Tribunal Federal, zelador pelo cumprimento da Constituição da República Federativa do Brasil. Queremos saber se esses guardiões vão ser sérios no questionamento do pronunciamento de Vossa Excelência, doutora Dilma Rousseff. Ou será que vai preciso ser feito o inverso? Os militares, mais uma vez, tomarem a frente e colocarem ordem neste desgoverno que está o Brasil? Éramos felizes e não sabíamos. Os que se acham perseguidos, que foram perseguidos, são a população brasileira. São muito menos que nossas crianças, são muito menos que nossos adolescentes, são muito menos que os nossos jovens, são muito menos que os velhos que aguardam a morte, conformados com a situação indigente a que são levados por esta república fálida chamada de República Federativa do Brasil. É chegado o momento, senhora presidente, da senhora sentar, pensar e analisar, e antes de qualquer discurso, escrever. Porque, senhora presidente, ontem a senhora cometeu o maior descalabro, a ofensa ao Congresso Nacional, a ofensa ao povo brasileiro, falando na primeira pessoa, dizendo que vai fazer. Não, senhora presidente, a senhora não tem condições de fazer o que quer seja, sem a anuência do Congresso Nacional, apesar de estar loteado por estes partidos nanicos que não têm representatividade, mas sim que estão lá, única e exclusivamente por causa da lei eleitoral vigente. A reforma política, ela é necessária. Sim, a reforma política, ela é necessária, mas é o povo quem tem que tomar parte para que esta política seja reformada, para que o
plebiscito seja levantado, seja votado, seja passado de fato, de acordo com o que manda a Constituição brasileira. Estão fazendo a Constituição brasileira uma página virada na história do Brasil. A Constituição de 1988, ela deixa de existir quando o próprio chefe do Executivo a desrespeita. Não adianta a vossa tentativa de abafar o movimento. O povo está na rua porque a miséria está graçada no meio do povo. O salário aguenta um dia somente na mão do trabalhador. Se ele recebe no dia 10, no dia 11, ele já está fazendo vale para tentar suprir os 29 dias que faltam para que ele consiga alimentar a sua família. Vai chegar o momento em que o assalariado brasileiro só vai receber papéis de vales assinados. A economia brasileira ela está voltada para as multinacionais que assolam o país, que levam os recursos naturais, levam os recursos financeiros para fora, para os seus países, e volta para aqui com preços 100 vezes mais o que realmente vale. Supermercados estão nas mãos dos grandes incorporadores, as construtoras, está tudo na mão dos ricos, que ficam a cada dia mais ricos, e o povo brasileiro cada vez mais pobre. Refaça o seu discurso, excelentíssima senhora Presidente da República. Refaça o seu discurso, porque o movimento monarquista, com toda a certeza, está atento ao que está acontecendo. Monarquia com parlamentarismo, como nas grandes nações europeias, que dão uma lição de governança, que dão uma lição de respeito ao povo, onde o rei é respeitado. Tome a Inglaterra, tome a Suécia, tome a Holanda. É diferente. A República não deu certo. E já chegou o tempo de fazer a reversão daquilo que o Marechal Deodoro da Fonseca fez por imposição dos políticos da época. Quando a escola ensinar o que é verdadeiramente a história do Brasil, este país vai mudar. Tiraram a filosofia do ensino público para que o povo deixasse de pensar. Mas acabou. O povo está pensando. O jovem está nas ruas. Só falta uma coisa acontecer para que a senhora abra o olho. Apareça um Marte morto por uma bala da polícia na rua. O movimento está sendo invadido por agitadores que querem, de uma certa forma, trabalhando para esses partidos nanicos, estabelecer a bagunça, estabelecer a desorientação desses jovens que foram às ruas e reclamaram contra a injustiça que graça no nosso país. Excelentíssima senhora Presidente da República, doutora Dilma Rousseff, eu paro por aqui. Mas vou estar atento a estas infiltrações no movimento dos jovens. São crianças, são adolescentes, são jovens que ainda não têm maturidade, mas que assumiram para si, como caras pintadas do terceiro milênio, a responsabilidade de dar a todos um Brasil melhor. Shalom, Adonai, Maranata, ora venha, Senhor Jesus.